Alô, amigos, vamos lá com as informações de hoje, terça-feira, né? Dia 10 de dezembro, estamos a 15 dias do Natal, né? Já, o Natal batendo na porta aí. Aliás, já tá batendo na porta, né? Daqui a pouco abre a porta pro Natal, dia 25. Vamos lá, no dia em que a informação principal é a cirurgia do Lula, né? Do presidente Lula, que ocorreu hoje no estado de São Paulo, está internado no Hospital Sírio-Libanês. E aí surgem especulações, se é fato ou não, né? A queda, se ela foi fato ou não, se a cirurgia foi fato ou não, né? Mas a informação é que Lula foi internado ontem, né? Uma internação de emergência. E que a partir daí, né, dessa cirurgia, haveria aí uma condição precária de saúde de Lula alegada, né? Ou seja, seria alegada uma condição precária para uma eventual renúncia. Até estão falando, né? São as informações que vão chegando. Hoje, por exemplo, eu estive olhando alguns sites da imprensa nacional. O Jornal da Cidade Online, por exemplo, é um dos que tem algumas opiniões aí em relação a essa teoria aí de uma eventual renúncia, né? Idade avançada, sérios problemas da gestão atual do governo brasileiro, a avaliação extremamente negativa do governo, enfim, um país desgovernado. Então, alguns não descartam aí uma válvula de escape para uma possível renúncia. Lula percebe que não consegue mais manter o domínio que sempre teve sobre o PT, né? E a tendência natural é as coisas piorarem. Por outro lado, ele está enfraquecido, desgastado e parece até sem motivação, né? E aí, claro que muitos torcem para isso, para uma renúncia, né? E que não seria para muitos nenhuma surpresa, embora a cúpula toda do PT não fala em renúncia. Mas, né, teve essa situação aí, em que o presidente Lula acabou sendo hospitalizado, né, e passou por uma cirurgia, né. Saiu um boletim médico, deixa eu ver aqui se a gente tem esse boletim médico que foi distribuído pela equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, né. Tem alguns protestos ali, né, no Sírio-Libanês, de pessoas aí contra o Lula, com gritos de ordem, né, contra o Lula. Deixa eu ver aqui se nós temos o boletim médico que o Hospital Sírio-Libanês acabou distribuindo. Só lembrando que esse boletim aqui não foi atualizado, né? Ele é das 9 da manhã, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na noite de ontem no Hospital Sírio-Libanês para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. E a ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, né, decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19 de outubro. O Lula foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade de São Paulo, onde foi submetido a craniotomia para drenagem do hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências, de acordo com o boletim, né? No momento do boletim, o boletim dizia que o presidente encontrava-se bem, sob monitorização do leito, em leito de UTI, né, no Hospital Sírio-Libanês, e o boletim médico atualizado vai ser emitido amanhã. Aí haverá uma coletiva de imprensa também, né, pela manhã. O presidente Lula segue sob acompanhamento da equipe médica, sob os cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e da doutora Ana Helena Germoglio, né? São os médicos que estão cuidando da equipe aí do Lula, né? E aí vem, né, as teorias, vem as informações. A situação no Brasil realmente não tá boa e por isso surgem, né, as teorias, principalmente quando a situação vai de mal a pior, como é o caso do país, né? Então há uma possível informações que vazam aí de uma possível renúncia de Lula que não pode ser descartada. Enfim, né, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Lembrando que em caso de renúncia quem assume é o vice e nesse caso seria o Geraldo Alckmin. Vamos lá para a parte esportiva da nossa programação, né? Falar da seleção
do Brasileirão, que nós tivemos ontem as premiações, tanto no feminino como no masculino, né? Então vamos lá, as informações dessa que foi a festa da bola de prata ontem, né? E o atacante Estevão do Palmeiras foi o grande destaque do prêmio Bola de Prata da ESPN, realizado nesta segunda-feira. O jogador de 17 anos foi eleito o craque do Brasileirão, sendo escolhido também na categoria Revelação, e para a seleção do campeonato, o campeão Botafogo dominou a equipe ideal com 6 nomes. Na categoria feminina, o Corinthians foi o principal vencedor, além de emplacar Vicky Albuquerque como melhor jogadora. O prêmio de melhor treinador do Brasileirão Feminino ficou com Lucas Piscinato, do campeão Corinthians, que disputava com Camila Orlando, do Palmeiras, e Thiago Viana, do São Paulo. No futebol masculino, Arthur Jorge, campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão, pelo Botafogo, superou o Abel Ferreira, do Palmeiras, e o Roger Machado, do Internacional. A palmeirense Amanda Gutierrez e a corintiana Gabi Portillo formaram o ataque do time feminino, em disputa que também incluía a cruzeirense Bianca Brasil. Já o ataque masculino teve o botafoguense Luiz Henrique e o palmeirense Estevão, desbancando o flamenguista Pedro, que concorreu mesmo lesionado desde setembro. No meio-campo, as eleitas foram Duda Sampaio, do Corinthians, Micaele, da Ferroviária, e Vicky Albuquerque, do Corinthians. Fabiola Sandoval, do Cruzeiro, também concorreu. Entre os homens, os vencedores foram Alan Patrick, do Internacional, Rodrigo Garro, do Corinthians, e Savarino, do Botafogo. Primeiro venezuelano a ser premiado em uma edição de Bola de Prata, né? O Savarino, do Botafogo. O quarto nome concorrente ao prêmio era Matheus Pereira, do Cruzeiro. E os prêmios de melhor goleira e goleiro ficaram, respectivamente, com o John, do Botafogo, né? Com a Carlinha, do São Paulo, e o John, do Botafogo. A dupla de zaga feminina é formada por Luana Sartório, da Ferroviária, e Daniela Arias, ou Arias, né? Daniela Arias, do Corinthians, que superaram a concorrência da cruzeirense Vitória Calhau. Os zagueiros do time masculino foram Gustavo Gomes, do Palmeiras, e Bastos Kisanga, do Botafogo, que teve seu companheiro Alexander Barbosa entre os concorrentes. Para a lateral direita, William, do Cruzeiro, e Cate, da Ferroviária, levaram os prêmios. Os escolhidos para o lado esquerdo foram o argentino Bernabé, do Internacional, e a experiente Tamires, do Corinthians. O time do Parque São Jorge também emplacou Vitória Yaya, né, como volante, enquanto que a seleção masculina teve Marlon Freitas, capitão do Botafogo. O atacante Alejandro, do Vitória, levou o prêmio de gol mais bonito do Brasileirão. O artilheiro, ao lado do Yuri Alberto, do Corinthians, com 15 gols, ele ganhou o prêmio pela pintura de bicicleta no empate por 2-2 com o Cruzeiro, e realmente foi um golaço, né? Bia Menezes, do São Paulo, ficou com a premiação na edição feminina. A cerimônia contou com a presença de Marta. Aos 38 anos, Marta recebeu o prêmio Bola de Ouro, né? Isso não representa somente a Marta, mas todo o futebol feminino, disse a atleta. A meio-campista Vicky Albuquerque, do Corinthians, foi eleita a melhor jogadora do campeonato. A Bola de Ouro na categoria masculina ficou com o Estevão, do Palmeiras. Com apenas 17 anos, a joia do Verdão é o atleta mais jovem da história a receber o prêmio. Bola de Prata, que hoje é da ESPN, antes era da revista Placar, né? Vamos conferir então, só para a gente ter uma ideia de como que ficou a seleção masculina do Brasileirão. O John, goleiro do Botafogo, o William, do Cruzeiro, o Bastos, do Botafogo, Gustavo Gomes, do Palmeiras, Bernabé, do Internacional, Marlon Freitas, do Botafogo, Alan Patrick, do Internacional, Rodrigo Garro, do Corinthians, Savarino, do Botafogo, Estevão, do Palmeiras, e Luiz Henrique, do Botafogo. O técnico, o Arthur Jorge, do Botafogo. Essa foi a seleção, né, do masculino. A revelação foi o Estevão, né, do Palmeiras, e Bola de Ouro, né, o melhor do campeonato também foi o Estevão, do Palmeiras, né. Eu acho que ficou meio que dentro da média, né. O Rodrigo Garro chegou até a ser indicado aí como o melhor do Brasileirão, né? Mas é claro que devido à campanha do Corinthians ter sido fraca no primeiro momento, não foi. Se bem que para mim, né? Para mim o futebol do Garro nunca faltou. O time teve aí vários momentos ruins no início da temporada, até o meio do segundo turno aí do Campeonato Brasileiro, né? Onde reagiu. Mas o Garro sempre apareceu, né? O Garro era sempre o destaque do Corinthians, mesmo
nas atuações ruins do Corinthians. Por isso, poderia ter, não seria surpresa nenhuma se ele fosse o bola de ouro do campeonato. Mas acabou não ficando com o Garro, ficou com o Estevão do Palmeiras, o jogador mais jovem da história do evento Bola de Prata, a conquistar, né, o bola de ouro, né? Porque os demais, melhor em cada posição, eles levam a bola de prata, e o atacante, além de levar a bola de prata, leva também a bola de ouro como o atacante, não, o melhor, né, o craque do campeonato, o escolhido melhor do campeonato, ele leva o troféu, né, de prata, e também o bola de ouro, né? São troféus bonitos, né, e que vão aí enfeitar certamente a galeria de troféus desses atletas. E claro, é uma honra para o atleta receber uma premiação como essa, né, escolhida pelos jornalistas e treinadores aí do futebol nacional. E o Botafogo fez o primeiro e único treino, né, em Doha, no Catar, para a estreia na Copa Intercontinental diante do Pachuca do México. O jogo amanhã às 14 horas horário de Brasília, 13 horas horário aqui do Mato Grosso do Sul. A atividade foi na tarde de ontem, aliás foi hoje, né? Teve o reconhecimento do campo do estádio 974, que é o palco do duelo. Primeiro, o Arthur Jorge reuniu 26 jogadores relacionados para esse jogo no centro do gramado. E na sequência, o elenco fez a tradicional roda de bobinho que antecede os treinos. O período recreativo durou cerca de 15 minutos e o tempo que a imprensa conseguiu ter acesso. Depois foram retirados, né? A dúvida agora é se Bastos vai ser o titular nessa partida. Ele participou da atividade durante toda a parte inicial com uma bandagem no músculo posterior da coxa esquerda, mas aparentemente sem restrições. Em entrevista após o título do Brasileirão, no último domingo, ele não descartou a possibilidade de voltar já no duelo contra a equipe mexicana. O angolano sofreu uma lesão muscular durante o jogo contra o Palmeiras no dia 26 de novembro e ficou fora da final da Libertadores e do último jogo contra o São Paulo, que deu o segundo título aos cariocas em uma semana, né? E hoje, né, os jogadores concederam a entrevista aí para a imprensa, né? E o Botafogo faz a sua estreia amanhã, então, no Intercontinental, às 13 horas, horário do Mato Grosso do Sul, 14 horas, horário de Brasília, horário do Paraguai. E nós estamos de olho já no encerramento das competições, né, pelo Brasil, mas a competição que abre a temporada é o maior campeonato juvenil do planeta, né? É a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Os times de Mato Grosso do Sul estão se preparando aí, né, para a competição. Os times aqui do Mato Grosso do Sul, né, Operário de Carapó e Dourados, eles já sabem as datas dos jogos na Copa São Paulo de Juniores, a maior competição de base realizada no país. É a maior competição de base do mundo, né? As estreias serão nos dias 3 e 4 de janeiro, conforme a tabela divulgada pela Federação Paulista de Futebol. O Operário de Carapó vai estrear no dia 3, né, pelo grupo 12, sediado no município de Tietê, contra o América de Natal. No dia 6, o adversário será o Comercial de Tietê, anfitrião do grupo, e a primeira fase termina contra o Juventude no dia 9. Já o Dourados inicia sua campanha pelo grupo 28 em Itaquaquecetuba, no dia 4 contra o Aster Itaquá. No dia 7 tem o Vila Nova de Goiás pela frente e a fase de grupos termina contra o Falcon do Sergipe. A Copa São Paulo de Juniores conta aí com 128 clubes distribuídos em 32 grupos. Os 4 times de cada grupo vão jogar entre si, né, em turno único. Após as 3 rodadas, os 2 melhores colocados avançam para a fase eliminatória. A final do torneio está marcada para o dia 25 de janeiro, que é a data de aniversário da capital de São Paulo, da cidade de São Paulo. Por isso, no dia 25, é encerrada a Copa de São Paulo de Futebol Júnior, um torneio que já revelou muitos bons jogadores para o futebol brasileiro. Alguns pernetas também, né, mas muitos bons jogadores saíram aí da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São essas as informações desta terça-feira. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser. Até a próxima oportunidade.